E aí, pessoal? Vamos para a próxima aula da prática sistêmica e vou falar dos segredos para obter resolutividade. Essa é uma questão interessantíssima, porque o que tem de gente que começa a estudar hoje e amanhã quer se tornar o ícone na abordagem, não importa que abordagem, não, mas eu ainda não estou pronto. Gente, o que está acontecendo? Outra, e tem pessoas que estudam, fazem um monte de coisa e não conseguem dar resolutividade. Tem pessoas que ficam acumulando um monte de diplomas e cursos. Você conhece essas pessoas? Ficam acumulando cursos, achando que pondo mais curso, um curso atrás do outro, um curso atrás do outro, ela vai ficar sabendo tudo e vai resolver. Infelizmente não funciona assim. O que é que dá resolutividade? O que é que um profissional consegue dar uma resolutividade adequada para o cliente? Muitas pessoas ficam assim, mas como é que você consegue, Fernando? Como é que você consegue? E o pior é que eu ensino, mas parece que não entra. Então vamos lá. O que precisa para ter resolutividade? Primeiro precisa trabalhar na própria pessoa. Então, se você é um profissional, eu já falei o tempo todo, você só consegue levar o cliente até onde você já foi. Se você não avança dentro de você, você vai colocar um limite ao cliente. Você só chega até onde você chegou. Se você tem problemas internos que você não resolveu, quando o cliente vem com os mesmos problemas, adivinha o que vai acontecer? Se você não enxerga nem você acha que vai resolver com o cliente? É claro que não, né? Porque você, na sua cegueira sistêmica, no seu trauma que você não consegue ver, quando o cliente traz o mesmo tema, o que você faz? Você desvia. Então você desvia e começa a achar uma outra coisa. Então, ao invés de mergulhar e tratar o que precisa ser tratado, não, eu vou fazer o quê? Cuidar de problemas secundários e terciários, mas eu não entro aqui. Então, o cliente traz um tema e de repente eu pego lá alguma coisa que seria superficial e transformo aquilo no foco principal. Então, aí vem uma dinâmica que é muito interessante. Para você ter uma boa resolutividade, primeiro você tem que aprender a fazer o quê? Diagnóstico. Se você não faz diagnóstico, sinto muito, qualquer remédio que você vai dar, qualquer intervenção que você vai fazer, não funciona. Então, por exemplo, se eu vou até lá o eletricista, olha, o farol não acende, então o meu farol não acende. Aí ele vai fazer um diagnóstico, já sei, é a bateria. Ele vai lá, troca a bateria, tudo ok, aí liga, vai tudo de novo. O farol não acende. Já sei. São os fios. Precisa trocar toda a fiação. Troca a fiação do carro inteiro. Depois que trocou tudo, vai testar. O farol não acende. O dia que descobre que é a lâmpada. Era a lâmpada. Se não sabe fazer um diagnóstico, toda a energia do trabalho vai acabar seguindo por caminhos secundários e vai ter uma demanda de tanta coisa que você vai fazer, mas você não faz o que realmente precisa. Então, primeiro ponto fundamental, saber fazer um bom diagnóstico. Se não há um diagnóstico, sinto muito, você pode tomar todos os remédios da farmácia. Talvez um deles, por sorte, dê certo. Ou se bobear, você vai tomar tanta coisa que vai acabar te fazendo mal. É por isso que muitos profissionais vão lá na tentativa de ajudar o cliente e não estão conseguindo ver o que é, ao invés de ajudar, piora. E tem uma máxima na medicina, que também vem para cá, que chama assim, primo nil nocere. O que é primo nil nocere? Primeiro, não prejudicar. Então, se você não sabe o que fazer, então, cuidado, não fica mexendo em coisas que você não tem noção. Faz até onde você tem a sua capacidade. Fernando, mas assim porque é passo a passo. Foi como eu comecei. Eu comecei assim, a Carla começou assim, todos os mentores começaram assim. Sabe uma característica importantíssima que eu vivo falando com a Carla, que eu admiro nela, admiro na Luísa, admiro em todos os mentores. Estou falando da Luísa porque eu falei com ela ontem a respeito disso, especificamente.
tem uma característica que chama humildade. Humildade. A humildade é o primeiro grande passo para você se tornar um excelente profissional. Por quê? Só o humilde está aberto para aprender mais. Quem já sabe tudo não tem espaço para aprender. Quem já sabe tudo não tem como aprender, porque ele já sabe tudo. Então, quando eu olho para a constelação, eu falo assim, eu sou um eterno aprendiz, eu preciso aprender mais. Eu estou o tempo todo assim, o que eu posso desenvolver que vai ser melhor para casos desse tipo, que tem uma dificuldade maior, o que eu posso desenvolver aqui, como é que eu posso funcionar? Vou aprender em livros, aprendo com outros colegas, aprendo com mestres, eu estou o tempo todo aprendendo. E sabe uma coisa que é uma delícia? Eu tenho o maior prazer em aprender. Prazer. Não é me sentir humilhado. É diferente. Humildade e humilhação são coisas completamente diferentes. Humildade é o caminho da sabedoria. Agora, se eu me sinto humilhado porque o outro sabe mais do que eu, então sinto muito. Você vai ficar travado na sua vida porque não vai funcionar. Então, primeira coisa, tem que ter um profissional que tenha humildade e saiba começar passo a passo, passo a passo. Então ele vai aprendendo e vai praticando, ele vai aprendendo e vai praticando. Conforme vai aprendendo e praticando, ele vai ganhando o quê? Cada vez mais uma compreensão. Compreensão. Então tem pessoas que querem assistir o curso, tudo assistiu e já estou aqui, já estou pronto. É a mesma coisa que tocar um instrumento. Então eu compro um instrumento, eu pego um livro, alguma coisa, leio sobre aquilo e acho que eu vou tocar tudo. Já está tudo pronto. Sinto muito. Outro dia eu vi uma frase interessante, era uma coisa que eu achei engraçada, que é assim, isso aqui, as pessoas que acham que conseguem fazer isso, é como ela lê o cardápio do restaurante e achar que já comeu tudo aquilo. Mas ela só leu o cardápio, ela não conhece, ela não experimentou nada daquilo. Como uma coisa que eu falo muito para as pessoas, assim, você quer aprender a nadar? Então se você quer aprender a nadar, não adianta você ficar só comprando livros de natação para saber técnicas de respiração, movimento de cabeça, como é que faz com a mão. Você já entrou na piscina? Não. E você quer aprender a nadar no livro? O que tem que fazer? Entrar na piscina. Então o que acontece? O conhecimento que vem aqui, ele precisa passar por um portal. Esse portal é sair do conhecimento e vir para a compreensão. O que é vir para a compreensão? É quando você apreende. Sabe quando você apreende? Quando aquilo toca na sua alma, quando realmente aquilo faz um sentido enorme para você. Então o que acontece? Tem que ter humildade para poder aprender. Sempre tem algo maior, sempre tem algo aqui acima. Sempre. Sempre. Então o que acontece? Eu estou sempre aprendendo. Os que me dão mais trabalho no aprendizado são os que já sabem tudo e os que acham que é só eu vou pegar um negócio como uma varinha mágica do Harry Potter. Até o Harry Potter tinha que ficar lá na escola lá e demorou para ele conseguir se tornar um mago potente lá. Todo mundo tem que ir para a escola, até o Harry Potter com a varinha, tem que aprender a mexer com aquilo lá. Mas o pessoal acredita que vai ficar excelente sem precisar fazer nenhum esforço ou não ter algo que é uma coisa que eu chamo de determinação. Bom, então veja, humildade, determinação. Fracassado é aquele que desiste no primeiro tombo. Agora, aquele que persiste é um vencedor. Por quê? Porque você sempre vai cair, você vai passar por situações que não deram certo, mas se você tem uma determinação, você vai até lá. Tem pessoas que são fortes demais, mas na primeira dinâmica que não sabe o que fazer, pronto, o mundo caiu, realmente isso não é para mim. Ah, meu Deus, que eu tinha que saber tudo. Olha lá, tinha que saber tudo. Isso aí também tem a ver com humildade. Parece que fica assim, então não pode fracassar, eu tenho que saber tudo para começar. Você precisa saber tudo para começar a atender uma pessoa? Não, você tem que saber o suficiente. Suficiente. Então o que eu falo sempre para os meus alunos? A hora que você já está aprendendo e você está conhecendo, você já está praticando, o que acontece? Você está elevando, ampliando o seu nível de consciência.
E você está desenvolvendo técnicas para ajudar o cliente a chegar até aqui. Eu tenho consciência que eu estou aqui, eu consigo ajudar o cliente a chegar até aqui. Mais do que isso, eu não consigo. Então o que é isso? Trabalhar na realidade. A realidade o que é? Qual é o meu limite? O meu limite é vir até aqui. A enorme maioria das pessoas estão aqui embaixo. Então você pode fazer um bom trabalho trazendo a pessoa até aqui. E se você for um bom profissional, o que está acontecendo? Você está sempre numa evolução contínua. Então um bom profissional está sempre evoluindo. Se ele já sabe tudo, eu sou terapeutizado, eu sei tudo, eu não sei o quê. Foge desses, porque esses aqui simplesmente estão no mundo da ilusão. Então o que acontece? Eu estou até aqui, faz conta que eu estou aqui, eu terapeuta, eu estou aqui. Aqui está o meu cliente, eu consigo trazer ele até aqui. Só que eu aqui estou me trabalhando para quê? Para ficar cada vez melhor. Então, conforme eu vou evoluindo, eu consigo trazer os meus clientes até onde eu já estou. E se você conseguir fazer isso com o cliente aqui, já é um ganho enorme, enorme. Mas Fernando, você está aqui em cima. Sim, eu estou aqui em cima. Eu estou há 40 anos nessa jornada de ajudar ser humano. 40, de constelação vai uns 20 e pouco. É mais, né? Quase isso, 22, 23. Bom, e a questão é, não para, integra, conhece. O que eu posso fazer a mais? Sempre, o que é que eu posso fazer a mais? Se eu falasse assim, já sei, já acabou, chega, então eu não estudava. Eu não. Pergunta para a Carla, fica assim, não é possível, Fernando, você não para de estudar? Você não para de ficar fazendo coisa? Você não para de inventar coisa? Eu falei, eu não tenho o maior prazer em fazer isso. Por isso um profissional tem prazer naquilo que faz. E quando eu faço, não é para agradar ninguém. E aí é outra dinâmica importante. Se eu faço, porque eu quero ganhar dinheiro, eu quero ficar rico, eu quero ficar famoso, eu quero isso, eu quero aquilo, sinto muito, essa não é uma boa motivação para você se tornar um bom profissional. Tá cheio de picareta por aí que pega um excelente trabalho de marketing e de repente se torna o expert da noite para o dia. Só tem um problema, que a hora que a realidade aperta, ele não sabe o que fazer, ele começa a fazer um monte de besteira. E aí daqui a pouco vai queimar o filme dele. Então é assim, a pessoa levanta lá, vai lá em cima, só que não tem alicerce. Então o que acontece? A hora que o negócio pega, desaba. Pronto, desabou. E o pessoal que foi atrás dessa história, sinto muito, vai dançar. Porque vai chegar lá e vai ter uma frustração absurda. Então, por exemplo, o que você precisa fazer? Então eu já falei, características, humildade, determinação, prazer no que você está fazendo. Coloque uma motivação de você estar fazendo algo bom para outra pessoa, para o universo, para a humanidade, para o mundo. Então você está conectado com um grande sistema que chama vida. Você está fazendo isso, essa é a sua profissão. Agora, eu estou aqui para o outro gostar de mim, eu estou aqui para o outro achar que eu sou legal, eu estou aqui, então sinto muito, isso é necessidade narcísica, isso é diferente. Eu tenho a obrigação de cuidar de todo mundo, então vai se tratar, porque você virou salvador, filho parental, vai se tratar. Não é uma boa motivação para você se tornar um profissional, mas não ser um profissional com essas características. Aprenda profissionalmente a ajudar a outra pessoa. Tenha um curso de formação que seja adequado. Adequado o que é? Que tenha base, não é uma coisa assim que surgiu da noite para o dia. Eu vou falar para vocês assim, fui eu que inventei e ninguém, não tenho base em nenhum lugar, eu que inventei, entendeu? Como assim eu que inventei? Cadê a bibliografia? Cadê as bases disso? Cadê o meu conhecimento sobre as bases? Não, vocês têm que acreditar em mim porque eu que estou falando, você entendeu? Então não me pergunte nada. Aliás, eu não vou mostrar base nenhuma. Você só pode acreditar em mim porque eu sou o ser mais divino do planeta. Se você encontrar um guru desses pela frente ou alguém que entra num jogo desse, faça-me o favor, cai fora, porque isso aí é ilusão. Então veja se tem base, veja se aquele curso, aquele profissional tem uma estrutura que realmente vai te dar um caminho para chegar. Não é inventar uma ilusão, você vai pegar uma varinha mágica, vai pegar um elevador e você sobe correndo e de uma hora para outra você vai ficar excelente e maravilhoso, assim, sem precisar fazer nada. Aliás, você não precisa estudar. Aliás, é assim, se você aplicar essa ferramentazinha aqui,
todo mundo, você vai se tornar o grande mestre do... Tá cheio de gente que quer isso, né? Só que vai cair num monte de conversa para quem conhece traço de caráter, isso se chama caráter psicopata. O psicopata te ilude, inventa um monte de coisa e vende. Para quem quer comprar essas coisas, acha que a coisa vai lá para cima de um dia para o outro. Não, é passo a passo, é passo a passo. E você pega tudo aquilo que você aprendeu, aplica em você. Eu não faço nada com o cliente se eu não fiz comigo, sabia? Eu sempre vivencio tudo que eu aplico. Eu sempre faço isso. Por quê? Porque eu não vou fazer algo com um cliente que eu não fiz em mim. Então eu não vou inventar umas maluquices. Então eu vou fazer o trabalho de constelação. Eu já fui cliente várias vezes. Então o que tem que fazer? Você tem que afinar o seu instrumento. Então uma boa base. Uma boa base, avalie bem se aquele curso, se aquele profissional realmente tem base, tem estrutura, se tem conhecimento. Eu sempre vou atrás disso. Eu estou falando para você aquilo que eu fui atrás. Porque o que tem de picareta por aí, depois você, quando você descobre, você tem uma revolta, fala, nossa, perdi meu tempo, meu dinheiro e fui iludido por essa porcaria aqui. Mas parecia bonitinho, né? É embalagem. Então veja sempre, não fica comprando coisas por embalagem. Veja o conteúdo. Se o conteúdo faz sentido, se tem uma coerência. Coerência significa o quê? Esse profissional que faz isso, fala isso, se ele realmente vivencia isso. Eu conheço um monte de profissionais aí que tem, eu vou ensinar você a montar um relacionamento afetivo saudável. Se você conhecer isso aqui, acabou de separar, acabou de trair o marido, acabou de roubar o trabalho do marido, acabou de fazer milhões de coisas e depois... eu sou um anjinho, eu estou aqui para ensinar você. Não sei o que está para ensinar, mas está cheio dessas histórias. Para onde você olhar, você vai ver isso. Você vai ver experts em um monte de coisa, mas quando você olha na vida dele, é um caos. É só o quê? Fantasia. Então você quer ter resolutividade? Então, trabalhando em você, humildade, determinação, como profissional, buscar uma boa base, começar a caminhar e ampliar a sua consciência, e investir pessoalmente em você. Quanto mais você crescer como ser humano, você vai poder ajudar os outros clientes que vêm até você. Por quê? Quando você identifica um problema, eu conheço esse problema. Sabe por que eu conheço? Porque eu já passei por aí. Eu já trabalhei isto em mim. Todo cliente que vem, eu vejo onde está o meu problema nesse assunto, nesse tema. Porque esse é o meu. Eu nunca sou maior do que os clientes. Veja, isso é humildade. Eu posso saber mais e posso saber o caminho, mas eu não sou mais que nenhum cliente. Eu não sou mais que ninguém, mas o outro também não é mais do que eu. Eu posso conhecer mais. Isso é você ser um ser humano adulto. Isso é o que eu estou falando no fundo, é uma coisa que a gente chama de ser terapeuta. É um ser terapeuta. Eu estou numa função e eu vou exercer a minha função. E eu vou utilizar o meu trabalho para exercer a função. Se eu sou um motorista de táxi, a minha função é pegar o passageiro, ver onde ele quer ir e levá-lo em segurança pela melhor rota possível para entregar ele ali, naquele lugar. Não é para ele ficar olhando para minha cara, para gostar de mim. Faço a função. Fez a função? Está satisfeito? Ok. Vou lá e continuo fazendo a minha função. Tá? Então... seja coerente, aquilo que você faz se aplica. Procure profissionais e cursos que realmente vão te dar base. Invista e muito no seu alicerce profissional. Tá cheio de gente que adora construir um prédio e achar que está aqui no alto. Só que bater um vento cai. Eu não. Aí é uma estrutura mais masoquista que eu tenho, né? Mas assim, eu vou fazendo... estrutura, porque lá em cima pode vir a ventania, pode ser o que for, eu continuo firme. Se me arrancarem tudo que eu tenho, a segurança está dentro de mim. Eu sei o que fazer. Se me tirar daqui, de repente eu vou ficar exilado não sei aonde. Onde eu chegar, eu sei o que fazer, como fazer, em qualquer lugar do mundo. Lembra uma história que eu não sei se eu falei aqui na prática ou na essência sistêmica, talvez os dois. Eu falei assim, o passarinho fica lá no galinho, lá no alto da árvore, um galinho fininho, não é porque ele confia no galho, é porque ele confia na capacidade dele voar. Se ele confia na capacidade dele voar, ele pode ir para muitos lugares. A segurança está dentro dele, não fora. Então,
Fazer um bom trabalho pessoal, conhecer cada vez mais técnicas e aprofundar. Se você achar que você tem um lugar para chegar e chegou, sinto muito, sempre tem algo a mais. Sabe aquele livro gostoso que você está lendo e que parece estar chegando no fim e fala, ah, meu Deus, que chato, vai chegar no fim, esse livro eu adoro. Isso aqui para mim é um livro eterno que não para. Eu tenho um conhecimento profundo de ser humano e é uma delícia conhecer o ser humano. Cada ser humano que aparece é uma história única. Tem um monte de dinâmicas semelhantes, mas aquele é o único. Eu vou fazer um trabalho que é uma roupa específica para ele. Eu já sei a numeração mais ou menos, pode ser, mas é aquela roupa específica, é ali, ó. Por quê? Porque ele é o único. Entrar no universo do cliente, conhecer profundamente o cliente e você saber entrar e também saber sair, isso aqui eu entro, percebo e saio. E aqui fora eu sei o que eu preciso fazer. Então o que eu estou fazendo? Uma outra coisa de resolutividade que eu falei ontem. Você precisa saber que quem vai fazer mudança é o adulto. Se você já fez isso com você, trabalhar essa dimensão adulto e criança, eu sinceramente não conheço outra abordagem que faça isso. Eu faço. E faz um sucesso enorme, ajuda demais. É outro recurso técnico que eu uso. Então, eu utilizo uma série de recursos técnicos que eu puxei de outras abordagens. Saber trabalhar com um adulto. Se você trabalhou o lado adulto seu e você conhece o lado criança, você sabe qual é a grande diferença de um para o outro. Fernando, me diz uma frase ou me fala aí rapidinho como é que diferencia, que eu já sei de uma vez por todas. Não é bem assim que funciona. É sempre uma ampliação progressiva de consciência, até em cima desses temas. Fernando, fala o que é sexualidade. Sexualidade é algo, um ponto-chave. Aliás, no Telegram eu coloquei hoje algo de sexualidade importantíssimo, que também a maioria dos profissionais não trabalha. Eles têm o maior medo de trabalhar com sexualidade. Adivinha por quê, né? Será que eles já chegaram nesse nível para chegar a trabalhar na sexualidade? Então, fica fugindo, espana. E sexualidade, ele põe ordem no sistema. Por incrível que pareça, sexualidade é para pôr ordem no sistema. Se você entender, você sabe trabalhar com sexualidade. Então vai lá, trabalhar com você, trabalhar pessoalmente, participar, afinar o instrumento, participe de várias constelações, pratique e muito, pratique muito. Eu sempre estimulo as pessoas do curso, encontro das pessoas, vão fazendo constelação uns dos outros, vão debatendo, vão vendo as dinâmicas, ajuda um ao outro, conforme você vai fazendo e vai praticando, isso é fundamental. Prática não se compra, experiência não se compra. Quando você vai aprender a dirigir, você vai aprender a mexer num monte de coisas, mexe no espelho, liga o carro, engata a marcha, sempre automático, não sei o que, você vai fazer um monte de coisas. Pisa aqui, agora breca, tira o pé daqui. Depois que você aprendeu tudo isso, você vai usar a sua mente para uma outra coisa. Você vai muito além do que ficar prestando atenção no básico. Mas no início, precisa prestar atenção no básico. Precisa. Isso aí o que é? Humildade. Depois você vai aprendendo maneiras, formas de você dirigir. Dirigir com segurança, identificar problemas que estão acontecendo, problemas no carro, evitar problemas, faz manutenção antes, faz um monte de coisa, programa a viagem, não vai com o pneu careca, não vai com a gasolina ou combustível baixo e não sabe nem se tem posto pela frente. Então, tem algumas coisas que se você souber planejar o seu trabalho, planejar a sua dinâmica profissional, então, seja cliente. Então, o primeiro doente a ser cuidado é o médico. Lembra? O Grodeck falava isso. O primeiro cliente é o terapeuta. Então, seja cliente. Permita que a abordagem, que essa história mexa em você. Identifique até como é que você reage, como você tem resistência, porque aí você vai respeitar também a resistência do cliente, saber que aquilo faz parte. Procure sempre uma boa formação. Faça eventos para cada vez você conhecer mais. Por exemplo, aqui no Consciência Sistema nós temos o quê? Nós temos encontros de temáticos, que é assim, temas específicos. Para quê? Para aprofundar o tema. Aí isso são temas que nós encontramos com os clientes. Aí tem outro, por exemplo, na consciência sistêmica, que é o quê? São encontros de lapidação profissional. O que é isso? É trabalhar o profissional.
qualquer profissional que você precisa, isso tudo que eu estou falando é trabalhado lá. Por exemplo, lá eu coloco assim, vamos fazer uma constelação. Onde fica você, profissional, onde fica o cliente, onde ficam os seus problemas e os problemas do cliente. Começa por aí depois a coisa vai andar. Por quê? Porque eu também vou ver na constelação se a função terapeuta está em ordem. E quais são os problemas que o indivíduo está levando para o trabalho. Porque dependendo do que ele leva para o trabalho, vai favorecer ou atrapalhar o atendimento do cliente e os resultados. Então o terapeuta precisa ter as suas funções em ordem. Funções em ordem. Bom, eu tinha separado aqui umas frases aqui, vocês viram que eu adoro frases, né? Tem uma frase do Freud que ele fala assim, nunca tenha certeza de nada. Isso aqui lembra, né? Tudo que eu sei eu nada sei, aquelas coisas todas, mas tá lá. Nunca tenha certeza de nada. A sabedoria nasce com a dúvida. E sempre quando eu dou curso, frequentemente eu coloco assim, quando eu falo não é para fechar o assunto, é para criar mais questões, é para estimular a avançar ainda mais. Tem pessoas que querem que eu fale e resolva. Pronto, fechou, Fernando, fechou, que aí me alivia, minha mente fica feliz. Não, eu quero que você aprenda aqui, mas saiba que tem mais, e tem mais, e tem mais. Então, quando você avança, você vai ver que tem um universo maior a ser pesquisado. Aí você chega no limite dele, um ciclo. Aí você vai e avança. Então, sempre fique aberto para coisas novas. Nunca tenha certeza absoluta que você já sabe tudo. Isso aqui é o primeiro passo do fim, sabe? Do fracasso. Quando você acha que sabe tudo. E aí tem o Epiteto também, que é um filósofo antigo lá da Grécia, que ele colocava assim, é impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. Então quem acha que já sabe não tem como aprender. E o pior é que está cheio de gente que vem fazer curso e acha que já sabe. Aí começa, não, porque eu não concordo, porque não é, porque... Aí tem as crenças e as convicções e se fecha. E qualquer coisa que se fale contrário ao que ele acredita, crença, convicção, pronto, aquilo vira um problema. Isso aí em aula é comum aparecer. Não, porque eu não concordo, porque não é assim, porque não é assim. Ah, não? Aí fala, tá bom, vem aqui, frequentemente vem aqui, eu monto uma constelação aqui, pronto. E aí mostra nitidamente o que está acontecendo. Aí o pessoal fica até assim, ué, mas aqui, ó. Isso é tudo crença. Então seja humilde, persevere, tá? E tenha respeito à dor humana. Veja, ter respeito não é ficar com medo. O Grodeck ele fala uma coisa interessante, ele fala assim, se você tem medo da doença e da morte, não trabalhe com isso. Quem tem medo de mexer nesses temas, então não trabalhe com isso. E aquilo que for além do seu limite, porque um bom profissional sabe onde está o seu limite, aquilo que for além do seu limite, primeiro você mergulhe e vá aprender e se trabalhar para poder levar o cliente. Não é você pegar o cliente e levar para um lugar que você não tem nem noção de onde ele está indo e fica torcendo para a coisa dar certo e você não sabe o que está acontecendo. Isso não é um bom profissional. Um bom profissional sabe o seu limite e, se precisar, ele encaminha para um outro profissional que vai levar esse cliente para um lugar mais longe. Isso é ser um bom profissional. E se você quer ser esse profissional aqui, é a mesma coisa, eu me tornei médico. Aí vou lá, de repente tem uma pessoa que tem um problema neurológico. Eu mando para o neurologista. Mas eu queria saber o que o neurologista faz. Então, especialize-se em neurologia. Vai lá, começa a fazer especialização. Aí as pessoas vão te encaminhar para você, porque você é neurologista. Agora, você faz um curso, faz uma especialização de neurologia, fazendo o curso, vai lá, sentou e pronto, eu li todo o livro e já sei. Não, você tem que ir lá, praticar, atender, conhecer, ver as dificuldades na prática. E aí, passo a passo, vai chegar uma hora que você está ganhando o quê? Inteligência, você está ganhando sabedoria, raciocínio. Aí você começa a sacar como é que a coisa funciona. Ok? Então deixa eu ver aqui perguntas. Aqui a Isis Almeida coloca assim, Richard Blunder diz que a confusão é um passo para o entendimento. Perfeito, exatamente isso. Quando você sabe tudo, então ali sinto muito, você está presa num limite. Toda vez que vem um elemento a mais, alguma coisa diferente, o que vai acontecer?
tira da zona de conforto. Quando tira da zona de conforto, entra a confusão. E quando entra a confusão, o que está acontecendo? Eu preciso ampliar a minha consciência, ampliar a consciência para ter uma visão melhor do que está acontecendo. E tem uma frase do Einstein, que eu até acho que eu deixei aqui separada, que eu gosto muito dessa frase. Ele fala assim, que nenhum problema pode ser resolvido, ó, presta atenção nisso, hein? Nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo grau de consciência que o gerou. Então, quando eu estou, ciclo de vida, nível de consciência, eu estou aqui e começou a ter um problema aqui que não resolve, aí dá dando confusão, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ampliar meu nível de consciência, porque a solução está no outro nível de consciência. Então, você tem que ir para um outro nível de consciência. Porque a forma como você enxerga nesse aqui, sinto muito, não vai funcionar. E quando você pergunta para as pessoas que estão nesse mesmo ciclo, ninguém enxerga essa solução. Aí vem alguém aqui que olha de um outro jeito. A hora que ele fala aqui, todos aqui começam a criticar, porque está tudo errado, porque tem que ser fiel a esse ciclo aqui. E de repente isso funciona. Daqui a pouco está todo mundo lá. Ampliou o nível de consciência. Isso aí você vê isso de monte nos profissionais, né? No mundo profissional. Eu mesmo já contei um monte de história sobre isso. Vamos aqui no Face. A Cristiane. Doutor Fernando, estou atendendo online, trabalhando online. Antes me sentia mais receosa, inclusive com receituário floral. Os resultados são surpreendentes. É interessante, né? Fica assim, ó. O mundo está aqui. Ah, esse mundo aqui não. Atendimento online, curso online. Isso aqui não pode, porque não deve. Você já fez algum? Não. Não, mas não, porque não pode, porque não deve, porque não sei o quê. Aí, quando o mundo dá um empurrão, as pessoas vêm para cá, aí ó, os resultados são surpreendentes. Mas gostaria de fazer uma pergunta, onde se encaixa, vamos lá, em qual tipo de constelação para se trabalhar quando nos vem um cliente sensitivo, com indícios paranormais? A mesmíssima coisa, é tudo igual. É tudo igual. Você vai olhar o indivíduo, ele vai ter uma série de dons, ele vai ter uma série de problemas. Se você pega um indivíduo, por exemplo, que ele é sensitivo, com indícios paranormais, só de fazer trabalho de caráter, você já tem noção. Quem geralmente tem esse tipo de dom? Qual o traço de caráter? Se você conhece traço de caráter, você já deve saber. É esquizoidia. Então, qual é o problema que ele tem? Mundo intrauterino. Quais são as dificuldades que ele vai ter? Como ele lidar com esses dons, com as dinâmicas que ele carrega? A culpa que ele vai ter. Então, por exemplo, tem a síndrome de Cassandra, se eu não me engano. Acho que é a síndrome de Cassandra, que a pessoa, parece que ela já sabe, ela sabe o que vai acontecer. Aquela pessoa vai morrer, isso vai acontecer. E aí, de repente, a pessoa fica assim, fui eu que causei isso, eu sou responsável por isso, se eu sabia, eu já devia. E aí você vai trabalhar na potência dessa pessoa, em cima daquilo que ela tem. Então, o que você está fazendo? Você trabalhando com o indivíduo, pé no chão, colocar na realidade, como você vai pegar esses dons e o que é que você vai fazer com isso. Bom, por exemplo, você pode pegar um autista, que ele vai ter limitações, mas de repente, ele pode ter uma facilidade enorme para a música e se tornar um bom músico. Como o Messi também tem um grau de autismo e é um excelente jogador de futebol. O que você vai fazer? Você vai pegar os dons e colocar todos esses dons que ele tem e trabalhar na sua potência e saber como lidar com tudo isso. Basicamente é isso. Agora, se você sabe que ele tem uma dinâmica de esquizoidia, você sabe quais são os traumas, as dores que ele carrega, a dificuldade que ele tem para lidar com essa característica que ele vem, de onde veio, que tipo de trauma. Não tem problema algum em relação a isso, tá? É interessante essa pergunta. Eu atendi já um monte de pessoas sem essas características. Tem uma pessoa que ela falava assim que via vidas passadas. É interessante que ela falou que eu era... Como é que era? Estou tentando lembrar um filósofo... Ésquilo. Quem escreveu Édipo Rei, né? Eu era Ésquilo e também que eu era quem? Shakespeare. Falei, nossa senhora, eu devo ter piorado muito, né? Porque se eu fui Ésquilo e Shakespeare, nossa senhora. Mas ela acreditava, ela via, se eu fui mesmo, não sei. Se eu não sei, não é para saber mesmo, então eu prefiro ser eu mesmo e vou desenvolvendo aqui, senão vai ficar assim, né?
De repente todo mundo foi uma coisa linda e maravilhosa lá atrás. Então o que aconteceu? Que eu afundei, não fui tão lindo e maravilhoso assim, não tenho tanto dom como tinha lá esses dois. Então, hoje, a cara tá falando que eu sou. Hoje eu tenho outros dons. Então desenvolvo outros dons. Mas Shakespeare, imagina as peças que ele escreveu, o Carla, nossa senhora, o Ésquilo lá na antiga Grécia, lá no teatro, aquilo. Imagina com os recursos e conhecimento que eles tinham. Mas é aquela história. Para mim, eu vou desenvolver aquilo que eu fui. Ok, se eu fui, se é que eu fui, não sei. Mas tem, eu encontro um monte de clientes com um monte de coisa. Eu vou trabalhar no indivíduo. Agora, essa pessoa que falava isso, ela tinha uma série de dificuldades. E tinha mesmo. E ela também tinha uma dinâmica de esquizoidia. E aí o que incomodava ela não era isso, era a esquizoidia que ela tinha e a dificuldade que ela tinha de fazer contato com as pessoas, de se relacionar e assim por diante. Então, e aí ela se tornou psiquiatra, ela mesmo falava assim, Fernando, você não vai me internar não, né? Por quê? Porque ela tinha umas visões, se eu recebesse um cliente assim, eu internava, mas aí ela começava a falar as coisas que ela tinha uma percepção. Ok, então como é que você lida com essa percepção? Como é que você faz isso? Como uma pessoa comum. Não veja nenhum cliente como se fosse o especial. Ele é especial porque é o seu cliente, mas trabalhe e coloque, ele é sempre um ser humano comum para desenvolver os dons que ele tem, ok? Aqui a Simone está falando exatamente, perguntando algo que eu comentei aqui. Numa consulta de constelação, Simone do Carmo, numa consulta de constelação, quando o terapeuta não consegue atender à demanda principal do constelando, qual a melhor atitude? Seria mais honesto cancelar o atendimento? Primeiro fica assim, você vai fazer para o cliente o que ele quer ou o que ele precisa? Porque aqui tem uma coisa assim, qual é a demanda que ele quer? Muitas vezes, quando eu observo assim, eu faço a pergunta, o que é que você quer deste trabalho? Porque se eu vejo que está meio confuso, eu não estou entendendo, eu falo, o que é que você veio buscar aqui? Porque aí tem pessoas que vêm buscar coisas que eu não vou ser capaz ou eu não devo fazer. Como eu falei ontem, por exemplo, eu vim aqui para querer saber como é que está meu marido, quero saber se ele tem amante, vamos fazer a constelação para ver... Ei, não. Agora, tem pessoas que querem, por exemplo, eu quero que a minha família esteja completamente saudável e normal. Sinto muito, eu não vou conseguir. Eu consigo trabalhar só com você. A sua família já é uma... Mas com você eu consigo trabalhar. Então eu vou ver aquilo que eu sou capaz de fazer como profissional. Meu limite profissional. Se a pessoa está esperando uma coisa que é muito além, logo de cara eu já falo, isso eu não consigo fazer. E aí eu nem começo o trabalho, falo isso eu não... eu vim aqui para constelar a Covid, para ver quais as dinâmicas do mundo que a gente tem que falar. Ixi, então procure outros aí que estão constelando Covid adoidado. Eu não faço isso. Isso é muito além de mim. É o meu limite. Então, por exemplo, primeira coisa, se você vê, não está claro, você pega a queixa, não está clara a queixa, eu falei isso aqui quando foi? Ontem, né, que eu falei disso aqui. Não está clara a queixa? Cuidado, você está entrando num lugar e não sabe para onde você vai. Afinal, para onde esse cliente quer ir? E tem outra, muitas vezes assim, eu não estou lá para fazer o que o cliente quer. Eu vou fazer o que ele precisa. E eu deixo isso muito claro no atendimento. Então, por exemplo, tem algumas coisas que eu faço como contrato logo de cara. Eu falo assim, se eu encontrar alguma coisa aqui que você não quer ver, mas você precisa ver, precisa... O que é que eu faço? Eu falo e trabalho ou não? Eu já estou fazendo o quê? Um contrato com o lado adulto do cliente. E aí ele vai dizer, não quero que trabalhe isso. Então procure outro profissional. E eu deixo muito claro, eu não vou fazer o que você quer, eu vou fazer o que você precisa. Aliás, quando você está doente e vai num médico, ele vai fazer o que você quer ou o que você precisa. Se o médico fizer o que você quer, imagina o que vai acontecer. Vai dar certo? Ele quer te dar um antibiótico. Não quero tomar antibiótico. Então você vai... eu quero tratar só com homeopatia. Então sinto muito, eu não sou homeopata. Você procure um homeopata. Não, mas eu quero que você me trate. Eu não sou. Se você fizer, eu vou fazer. A minha forma de trabalhar é essa. É isso que você quer? É isso que você busca? Não. Então você procure outro profissional que siga o modelo que você quer.
Entendeu? E aí, isso você consegue já fazer um filtro antes. Quando você percebe que tem uma confusão, é uma pergunta comum. Pergunte o que você espera desse atendimento. O que seria um bom resultado para você nesse atendimento? E aí você vai ver se aquela demanda faz sentido para você como terapeuta ou não. Para ser um bom profissional, esse é um outro tema que estava na minha cabeça, foi bom essa pergunta aqui. Você tem que saber quais são os limites dos dois e ver se os dois estão caminhando para o mesmo lugar. Porque o cliente de repente quer vir para cá e o terapeuta está indo para lá. Conclusão, a coisa não vai dar certo. Vocês dois, tanto o terapeuta como o cliente, precisam ir para o mesmo objetivo. E isso muitas vezes tem que ser visto antes, logo no início, para ver o que está acontecendo. Por quê? Porque o cliente vai falar isso aqui, por exemplo, e eu vou trabalhar isso aqui. Isso aqui é a demanda dele? Não, a demanda dele é trabalhar isso aqui. Mas eu vou trabalhar na causa do problema, causa primária, que ele não tem consciência. E isso eu já deixo claro. Eu falei, você está aqui, mas eu vou atrás do que está acontecendo. Lembra quando eu falei da identificar a terceira fase da constelação? Então, anamnese, aí tem a dinâmica, identificação da dinâmica sistêmica e a origem do problema, o problema primário, ver qual é o problema, aí você vai para a solução. Agora, esse problema primário não é demanda do cliente, sabia? O cliente está querendo mexer aqui. E muitas vezes ele está querendo mexer fora. Ah, eu vim aqui porque eu quero que a minha filha me trate melhor, que o meu marido faça o que eu quero. Epa, eu só trabalho com você. Você precisa mudar. São mudanças que você pode fazer com você. Ah, não, eu quero que você resolva as outras coisas. Então também não é comigo. Então eu já seleciono, ok, Simone? Então isso aqui, quando cria uma ilusão, e se você, como terapeuta, entrou na ilusão do cliente, então sinto muito, não vai dar certo. É sempre trabalhar na realidade e ver se tanto o cliente e terapeuta estão caminhando para o mesmo objetivo. Isso com constelação ou qualquer outro trabalho. Eu conhecendo os limites, limite meu, limite profissional, limite da técnica, limite do cliente, eu vou trabalhar dentro dessas limitações. E se eu tiver alguma coisa que vai além, é interessante, sempre, se você veio aqui e trouxe o cliente até aqui, você já fez um benefício para ele. A questão é, mas ele tem uma demanda maior do que isso. Ó, eu consigo te trazer até aqui. Você quer aprofundar mais isso aqui? Você procure um outro profissional, indica alguns profissionais. Eu nunca indico um, geralmente indico vários. Indico um outro profissional para poder ajudar você a levar. Mas eu trago você até aqui. Agora, acima disso, aí precisa mexer com outro profissional. Aí o trabalho é mais profundo, aí já não é comigo. Pronto, entendeu? Então você sabe o que tem que fazer e é honesto, ético. Você ajuda o cliente, você pode falar, eu vou trabalhar, fazer o meu melhor e levar você até onde eu consigo ir. Se a demanda for maior do que isso, eu consigo trabalhar você até aqui, a partir disso você segue. É a mesma coisa assim, eu vim aqui porque eu quero ser médico. Você sabe ler? Não, não sei ler. Então eu vou ensinar você, vou trabalhar com você a se alfabetizar, já vou ensinar algumas coisas, agora a partir disso você vai para a faculdade de medicina, aí é um outro lugar que você vai. Pronto. Então faça um contrato ético, seja honesto e você fala, vou fazer o meu melhor, eu vou levar você até onde eu conseguir. Se tiver algo além disso, aí eu sugiro você buscar um profissional que possa ir mais longe do que eu fui. Mas conclusão, você já fez o seu trabalho. É a mesma coisa, eu vou num clínico geral, ele me examina e de repente fala, Fernando, tem uma outra coisa que preciso investigar aqui e de repente eu vou te encaminhar para um outro profissional, um urologista ou sei lá, um vascular, para ele poder investigar melhor isso aqui. Qualquer médico faz isso, então não tem problema nenhum nisso. Então eu não fiz nada. Não, você fez o atendimento, orientou, viu o que está acontecendo e encaminhou para algo maior. É o seu trabalho, ok? Aqui, ó, tem uma pergunta interessante. Eu às vezes nem respondo essa pergunta aqui, mas eu vou colocar assim, ó. Então tá assim, ó. Tem um irmão com 60 anos e está completamente perdido desde a adolescência. Muita droga e má companhia. Será que uma constelação poderia libertá-lo? Parece que não tem mais jeito, é assustador. Eu até fico me questionando o que segura ele na vida, porque quem entra por esse caminho normalmente não dura 60 anos.
tem alguma coisa que segura ele na vida, eu não sei o que é. Ele tem alguma função que ele está cumprindo, ou carregando algum problema sério da família, porque com 60 anos desse jeito, aí vem, se a família é assim, a família é o quê? A família é dependente e codependente. Então você também faz parte de uma família dessa, tem que tomar cuidado que essa dinâmica faz parte. Agora fica assim, e por que eu respondi? Eu vou colocar assim, porque fica assim, se eu sou um terapeuta, então, Fernando, eu vim aqui porque eu quero fazer uma constelação para o meu irmão. Não, para o seu irmão não vou fazer constelação, eu faço constelação para você. Para você ver que família você tem, que dinâmicas acontecem aqui nessa família e o que você pode fazer para você não carregar esse problema e não passar isso para as próximas gerações. Então, se você tomar consciência, você pode barrar essa dinâmica doentia para os seus descendentes. A partir de você, aquilo não segue. E isso eu posso fazer. Não, mas eu quero resolver o problema do meu irmão. O seu irmão tem jeito de sair? Tem. E como é que ele sai? Quando ele tiver motivação para sair. É sério, quando ele tiver motivação. Se ele não tem motivação, você pode fazer o que você quiser. Você já tentou dar comida para quem não quer comer? Você pega o indivíduo que é anoréxico e tenta dar comida para ele. Mas ele precisa de comida. Você entendeu, Fernando? Eu sei. Tenta dar comida para ele. Tenta. Se você forçar a barra para ele engolir, ele vai lá e vomita. Simples. Então, Fernando, mas tem que dar comida, porque está passando mal. Sim, a questão é ele ter a consciência da necessidade. Se ele não tem consciência, ele está carregando algo. Agora, se o sistema ganha uma consciência maior, algum elemento ou mais elementos, de repente, aqueles elementos, eu falei ontem isso, não seguem o script de dependência e codependência. E quando os elementos não alimentam essa doença do sistema, ela vai perdendo a força. Perde a força. Tá? Então, por exemplo, se tem um indivíduo que é doente no sistema, que tem problema de droga, tem uma doença séria, parece que tudo gira em torno da doença, aquilo ganha um grande poder, aquilo tem uma função. Que raio de função tem essa doença que chama tanta atenção e a família fica tudo ao redor dessa história? Pode procurar que tem uma outra coisa por trás. Tem mais coisa que acontecendo. Então tem saída? Tem. Mas é aquela história, você quer ter uma boa resolutividade? Trabalhe naquilo que você pode realmente ajudar. Mas numa dinâmica dessa, eu posso trabalhar com o cliente que tem uma família com problema, identificar onde ele está conectado com essa dinâmica e o que ele pode fazer para não ser mais um elemento do sistema a alimentar esse emaranhamento. E aí ele vai ter um papel diferente. Ele rasga o script, ele não fica falando a mesma coisa que todo mundo fala e que continua só mantendo o problema. Ele vai enxergar de um outro ângulo. E a hora que fizer isso, adivinha o que acontece com a família ataca, sabia? Você saiu, começa a ver de outro jeito. Porque você não ama, porque você não faz isso, aliás a culpa é sua. Aí começa, é sempre assim. Mas a hora que você vem para um outro nível, você enxerga. A mente ampliou, né? E o Einstein falava, uma mente que se amplia no grau de consciência nunca mais volta ao tamanho original. Só que se você entende isso, você não alimenta aquele sistema, muito pelo contrário, você começa a acender umas luzes de realidade para ampliar a consciência do sistema, mas você não é o responsável para a família dar certo, senão você vai achar que você é um super-herói e não vai dar certo, porque o lado doentio da família vai tentar te atacar e colocar você longe, que todo mundo está preso no emaranhamento. Toda vez que você fica mais saudável no sistema, você vai passar por uma dinâmica de exclusão do mundo doentio. O doentio vai fazer exclusão, porque você ameaça o status quo do mundo doentio, sabia? Só que depois isso vai gerar um benefício. O seu irmão tem saída? Tem, se ele tiver motivação. Agora, por exemplo, se eu não faço joguinho de codependente, eu permito que ele fique fazendo as coisas, mas você vai assumir responsabilidade, chega uma hora que a coisa não está dando certo. Sobrou eu comigo mesmo, ninguém está caindo na minha história? Não, eu não quero mais ficar nessa porcaria. Então procure ajuda. Então,
você tem que fazer aquilo que você é potente para fazer, tanto como elemento como também como profissional. Senão você vai querer fazer coisas que não dão certo. Aí você vai achar que você é super-herói. Nem o elemento é super-herói e nem o profissional tem que ser. Tem que ser potente. Não é onipotente e nem para ser impotente. Eu sou potente, ok? Você disse que quem tem que constelar é a pessoa que sente, a pessoa que tem o problema, não é que sente, isso não é esquisito, sente. Mas no caso de uma filha adulta e depressão há 10 anos e não tem força para constelar, a mãe não deveria constelar para ela? Não, a mãe deveria constelar para si mesma. Por quê? Porque se você sabe o que é depressão, é porque essa relação entre essa filha e essa mãe é extremamente doentia. A mãe não vai fazer para a filha. Por quê? Porque se fica assim, não fica assim. Você é sistêmica. Se você é sistêmica, você não pode dizer que um elemento é o problema. Se você já entrar, fica assim, o problema é da filha. Não, o problema é do sistema. Senão, a filha vira o bode expiatório. E você, como terapeuta, vai comprar essa história. Que a depressão é da filha. Sim, a filha é a que carrega, ela é a emergente do problema do sistema. Se ela é emergente, você não trabalha a ponta do iceberg, você trabalha em tudo. E se ela está numa dinâmica de depressão, e se você conhecer o que é depressão, você vai saber que a depressão tem um problema seríssimo na relação, na função materna. E essa aqui está revelando a doença, só que a outra faz parte da relação doentia. E se você comprar essa história, eu vim aqui para constelar ela, significa eu sou saudável e eu estou aqui para salvar ela que é a doente. As duas são doentes. E a mais difícil de tratar, geralmente, é aquela que acha que é saudável. Agora, se eu sei que essa história, a filha está com depressão há mais de 10 anos, aqui provavelmente é uma relação de dependente e codependente. Se você entender o que é doença dentro de um sistema, como que, de novo, aqui, tem uma depressão há 10 anos, e o que é que tem aqui atrás? Uma relação doentia com a mãe. Tem uma maternagem complicadíssima, deve estar faltando o pai, não vai para casa, fechou dentro desse mundo e fica nesse lugar. Agora, tem alguma coisa que precisa ser trabalhado. Se tem um doente crônico, frequentemente tem alguém que cuida dele, não tem? Porque senão ele morre. Então aqui já é uma dinâmica de dependente e codependente. E geralmente o codependente vem assim e fala, o problema é do outro, eu sou a pessoa mais saudável do mundo. A questão é se você é terapeuta, você nunca pode comprar um negócio desse, nunca. Senão você está fazendo o quê? Você está dizendo que o doente é o problemático, o resto está tudo saudável. Não, se você pegar uma família que tem alguém com depressão, a família inteira é doente. Se você pegar uma pessoa, uma família que tem um indivíduo que é drogado, a família inteira é doente. Isso é uma visão sistêmica. Então, quando você já tem essa visão sistêmica, você vai ver o que está acontecendo no sistema. Aquela está lá, tá ok. A mãe vai fazer a constelação pela filha? Não, a mãe vai fazer a constelação por ela mesma. Para ver que dinâmica ela carrega, que é dela, e que a filha, de repente, está carregando pela mãe. E é comum quando acontece isso. Quando tem um indivíduo que é muito doente no sistema, muitas vezes ele está carregando o problema dos outros que se dizem saudáveis. É interessante porque a hora que esse indivíduo saudável melhora, o resto afunda. E aí o que acontece? Inconscientemente todo mundo estimula para que ele continue carregando. Assim nós somos saudáveis, mas não é assim que funciona. Então, quando eu estou falando isso, assim, o terapeuta ele precisa ter uma visão sistêmica. Se você tiver uma visão sistêmica, você sabe. Não é a mãe fazendo pela filha, a mãe está fazendo por ela mesma. Por quê? Porque se essa filha ficou com depressão, tem algum problema aqui nessa relação. Função materna. A função materna é para eu aprender a me amar e cuidar de mim. Isso é função materna. Então, função materna tem a minha mãe, ou a pessoa que faz a função de mãe, que vai me ensinar, vai me trabalhar. Primeiro ela cuida de mim, depois ela ensina a eu me amar e cuidar de mim. Pronto.
Aí você pega um indivíduo com depressão, ele se ama? Não. Ele sabe cuidar de si mesmo? Não. Então o que está acontecendo? Função materna com problemas. Com problemas. Então se a função materna está com problemas, provavelmente o feminino também está com problema. Porque está com depressão há 10 anos, deve estar dentro de casa, não sai. Então o feminino está com problema. O lado mulher, o lado profissional vai estar com problema. Então tudo está com problema. Então é visão sistêmica. Se não, está trabalhando na superfície. Entendeu, Ti? Visão sistêmica. Se você entender isso aqui, a mãe não vai constelar para ela. A mãe é parte do problema. Ela é a parte, entre aspas, oculta do problema. Porque um carrega. Não é função materna? Se você entender o que é a doença, que é a função materna, você vai ver com essa mãe o que foi que aconteceu com essa maternagem, que tipo de mãe ou que tipo de maternagem ela fez, que papel essa filha tem na vida dela, o que será que essa filha está carregando. Quando ela olha para a filha, ela está vendo realmente a filha, está vendo a mãe dela projetando a mãe, está projetando na filha algum filho abortado, alguém excluído do sistema. O que está acontecendo? E do mesmo jeito, tá lá, os codependentes e família com drogados, com alcoólatra, esses são mais doentes, são tão doentes quanto aqueles que você fala que é doente. Aquele, se tem um doente lá, tem um codependente. A família precisa se tratar. Então, com essa mãe, você vai mexer na fonte do problema. Ela não está fazendo pela filha. Se faz pela filha, o terapeuta está dizendo faz pela filha, o terapeuta acabou de dizer aquele lá é o doente e você é o saudável. Nós vamos ver o que o doente tem. Tipo, você não tem nada. Opa, cuidado que isso não vai dar certo. Ok? Então, um grande abraço a todo mundo, pessoal.